Será que precisamos mesmo dizer não às vezes? Para que é que o não serve? São perguntas que vou colocar hoje aos meus convidados no Sociedade Civil. Vão estar connosco a Sara Melo, psiquiatra da infância e da adolescência no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia Espinho, a Catarina Lucas, psicóloga, formadora e escritora. Está connosco também o Alexandre Ventura, professor do Departamento de Educação da Universidade de Aveiro, e a Joana Areias, life coach, especialista em propósito de vida. Ou não? Sim, eu costumo dizer... Ou sim. Eu costumo sim e o não nesta conversa vão ser complicados. Exatamente. Eu costumo dizer às pessoas, aos meus clientes e às pessoas com quem trabalho que o não é mais do que uma necessidade, não é? O não é uma inevitabilidade, porque por cada caminho que eu escolho, há outros que eu abdico e que não escolho e, portanto, inevitavelmente, como estava aqui a dizer o meu caríssimo colega Alexandre, há esta polaridade entre sim e o não. Portanto, inevitavelmente, eu, ao dizer sim a algo, estou a dizer não a outras coisas. Portanto, mais do que uma necessidade, o não é uma inevitabilidade. A questão aqui, se calhar, não é tanto se deve dizer não ou não, ou se diz não ou se diz sim, mas se calhar mais até a que é que se diz não e a que é que se diz sim, a quem é que se diz não e a quem é que se diz sim. E o que acontece com a maioria das pessoas é que temos mais facilidade em dizer não a nós próprios do que se calhar a terceiros, do que se calhar a expectativas de terceiros. Se calhar dizemos mais depressa a nós próprios, é verdade, não? sim. Porque muitas vezes temos dificuldade em romper com algumas estruturas que criámos na nossa vida e que a sociedade criou para nós e que as expectativas que nós tínhamos para a nossa vida levaram a criar. E, portanto, de repente, o romper com essa estrutura implica dizer um não a essa estrutura, implica começar de novo, implica tomar decisões diferentes, tomar decisões às vezes um pouco controversas para nós próprios, para as pessoas que nos rodeiam. Então, às vezes, evitamos esse conflito e, ao evitar esse conflito, estamos a dizer não à nossa essência, porque, eventualmente, essa mudança seria necessária, seria algo que nós procurávamos e desejávamos. Mas o romper quer dizer que renunciamos a nós próprios muitas vezes. Exatamente, sim. Por isso é que eu tento explicar às pessoas com quem eu tenho a oportunidade de trabalhar que o não acontece sempre. A questão é a quem é que vai dizer não. Se a si próprio, se ao seu desenvolvimento, se há a mudança que precisa na sua vida, ou se ao exterior, se há aquilo que achou que a sua vida devia ser ou já devia ter sido, ou todo um conjunto de expectativas que nós criamos. Portanto, sem dúvida que eu concordo com este aspecto das polaridades relativamente a estas questões. E o que é que... num local de trabalho é importante também saber dizer não? Será que o dizemos às vezes necessárias? Ou... Sim, eu penso que no local de trabalho, como em outros aspectos da nossa vida, a dificuldade de dizer não está muitas vezes associada à incapacidade ou à dificuldade em criar limites, não é? Alguns espectadores falaram sobre isso e achei muito interessante, porque é mesmo isso, é a dificuldade em criar limites. E esta dificuldade em criar limites muitas vezes está associada à minha ignorância sobre os meus próprios limites, ou seja, eu não os conheço. E ao não os conhecer, eu não consigo expô-los. Ou seja, se nem para mim próprio eu consigo perceber até onde é que eu gostaria de permitir que outras pessoas entrem, que o meu trabalho explore, que eu própria vá, muito mais dificuldade vou ter em expor esses meus limites a outras pessoas. Portanto, a primeira coisa a fazer, e se calhar como sugestão para algumas das pessoas que falaram no público e algumas pessoas que estejam lá em casa, a primeira coisa a fazer é conhecer mais a mim própria, conhecer mais a minha essência. Como é que nós podemos descobrir esses nossos limites? Até onde é que queremos ir ou não queremos ir? Sim. Algumas das sugestões que eu faço aos meus clientes é estarem mais tempo consigo próprios, estarem mais tempo sozinhos, consigo, a fazerem coisas sem utilidade nenhuma. Ou seja, nós passamos muito tempo a trabalhar, depois é chegar a casa e dar banho às crianças e nós, no fundo, temos a nossa vida organizada em tempos, em caixinhas, e de repente, com este ruído todo da vida real, esquecemos de ter momentos só para nós, para estarmos sós, para nos ouvirmos, não é? Então, a primeira sugestão que eu faço aos meus clientes é fazerem 15 minutos de inutilidade por dia. E quando eu digo inutilidade, é mesmo inutilidade, ou seja, não fazer nada. É suposto ser um tempo cuja utilidade é ser inútil. Então, este tempo de inutilidade em que se permitem estar consigo, aos poucos começam a conectar-se consigo próprios e eu começar a ouvir mais daquilo que têm dentro de si, das suas vontades e dos seus próprios limites. A partir do momento que os conhecem, expô-los, vai ser muito mais fácil. Portanto, se nós conhecermos os nossos limites, soubermos exatamente aquilo que queremos e como é que queremos, é mais fácil
que os outros também nos percebam e saibam até onde podem ir e como é que devem gerir a relação deles connosco. Exatamente. E para além disso, é válido para as relações pessoais, é válido para o trabalho também. Exatamente, sim. E para além disso, isso vai-nos dar um grande senso de coerência connosco próprios, não é? Porque uma das coisas que é muito engraçado verificar é que as pessoas felizes, digamos assim, se nós pensarmos em uma ou outra pessoa que nós conhecemos que é, pronto, tem problemas na vida, como toda a gente, mas é uma pessoa feliz, no geral. Se nós pensarmos bem, essa pessoa é uma pessoa altamente coerente consigo própria. Uma pessoa que está coerente com aquilo que acredita, age de acordo com aquilo que é. Então, isso é sinónimo desse bem-estar e dessa qualidade de vida. Então, a partir do momento que nós nos conhecermos e percebemos quais são os nossos limites, isso vai melhorar não só a nossa relação connosco próprios, como as relações laborais. De que forma é que essa coerência ajuda? Coerência, o que é que quis dizer com coerência? Ou seja, os meus atos e os meus comportamentos e as minhas decisões estarem alinhadas às minhas necessidades e àquilo que eu quero. E àquilo que eu acredito, e àquilo que eu defendo, e aos meus valores. E de que forma é que essa coerência contribui para a felicidade? Porque quando eu estou coerente comigo própria, qualquer decisão que eu tomo, mesmo que controversa para o meu exterior, mesmo que implique dizer um não às pessoas que me rodeiam, vai ser tão alinhada com aquilo que eu acredito, com a minha filosofia de vida, com os meus valores, com a pessoa que eu sou, que eu vou compreender esse não como uma inevitabilidade para eu seguir o caminho que faz sentido para a minha essência. E não propriamente sentir que estou a fazer uma coisa errada, não é? E isso criar culpa em mim, que é o que acontece muitas vezes com a maioria de nós, não é? Como nós não percebemos o que é que realmente faz parte do que é a minha essência, depois fico-me a sentir culpada porque posso ter feito mal a outra pessoa ou posso ter prejudicado alguém. Quando eu sou coerente comigo próprio, eu sei que isso vai trazer um bem maior para todos. Eu estar bem também vai contribuir para o bem geral das pessoas com quem me relaciono. Essa coerência também nos resolve muitas vezes os problemas que temos quando lidamos com os outros de uma forma que não é totalmente verdadeira, porque na prática lhes escondemos algumas coisas, não é? Quando queremos dizer não e dizemos sim, não estamos a ser completamente verdadeiros com os outros, apesar de podermos achar que estamos a fazer bem, não é? Exatamente. E às vezes enganadamente. E isso provoca instabilidade nas relações entre as pessoas, sem dúvida, porque no fundo eu estou-me a relacionar com uma pessoa que eu acredito que é de uma determinada maneira, mas não é. Ou seja, eu estou-me a relacionar com uma pessoa que no fundo está a reagir de acordo com aquilo que ela acredita que eu preciso que ela faça. E às vezes nem sequer é verdade. E também se calhar é relevante perceber como é que eu sei qual é a linha entre aquilo que é gerir, não é, os nossos papéis e eu poder flexibilizar, ok, tudo bem, e aquilo que é já uma violência para mim, não é? Porque depois as pessoas podem pensar, então, mas como é que eu sei se eu estou simplesmente a ser flexível na minha relação ou se estou completamente em contra aquilo que eu acredito? E a questão é, quando eu começo a trair-me a mim própria, quando é que eu começo a causar sofrimento, quando é que determinadas decisões que eu tomo me causam sofrimento ou até de sofrimento no outro. A partir desse momento eu já não estou numa fase de estou só a ser flexível para a relação funcionar, porque é assim que nós vivemos em sociedade, não é? E portanto, a partir do momento que nós sentimos que estou a trair-me a mim própria ou que estou a causar sofrimento a mim própria ou a terceiros com estas decisões que não são um sim a mim, são um não a mim, aí sim, aí já há alguma questão a ponderar. E outra questão importante é que fala-se aqui muito em dizer não, que isso causa conflito, mas não é estritamente necessário haver conflito quando nós impomos as nossas decisões e dizemos qual é o caminho que vamos seguir e que isso possa ir contra a opinião de terceiros. Não é necessário conflito. Para haver conflito é preciso que duas pessoas queiram que esse conflito exija. Se eu simplesmente assumir aquilo que quero e comunicá-lo de forma clara, vai ser assim. Lamento, eu sei que é chato. Porque a maior parte das vezes não estamos preparados para isso, para enfrentar o outro e comunicar claramente aquilo que queremos. Porque não estamos enraizados relativamente àquilo que queremos, ou seja, não estamos completamente seguros relativamente àquilo que queremos. Daí a importância de nos conhecermos e termos esta noção da nossa identidade, daquilo que realmente é ser fiel a mim própria. A partir desse momento vai criar-se uma certeza inabalável em relação à decisão que eu tomei para a minha vida, seja ela qual for, mesmo que vá contra a expectativa de terceiros. E a partir do momento que eu assumir que vou comunicá-lo e que não vou estimular um determinado conflito para a comunicação dessa minha decisão, mesmo que a pessoa que esteja comigo queira iniciar um conflito, que é perfeitamente normal, se eu não enganchar nesse padrão de conflito, esse conflito não tem forma de acontecer. A Joana faz life coach. Como é que ensina as pessoas que recorrem a si e lhe pedem ajuda a dizerem não? Então, a primeira coisa quando quando essa é a necessidade delas. Exato. Portanto, a primeira coisa é mesmo esclarecer que
há sempre não. Mesmo que tu digas sim a tudo, estás a dizer não a outras coisas. Portanto, isso é a primeira coisa. Depois, então, a tal conexão comigo própria. Portanto, quando um caminho é assim, Exato. estamos a dizer não aos outros todos. Porque isso às vezes muda... Mesmo involuntariamente, sem termos essa consciência. Exato, isso às vezes muda um bocadinho o paradigma relativamente a esta questão do não e do sim. Depois, como é óbvio, conectarem-se consigo próprios, reconhecerem a sua identidade, quem é que sou eu, o que é que eu quero, o que é que eu decido, o que é para mim, o que é que me faz bem, o que é que me nutre, o que é que me prejudica, o que é tóxico para a minha vida. Portanto, aí é que sugere o tal momento de pausa que a Catarina também faz, não se faz? Exatamente. Portanto, ter um bocadinho todos os dias para não fazer nada. Há outras possibilidades para praticar essa questão. Depois, perceber que eu não preciso de discutir com alguém para dizer não, eu não preciso de discutir com alguém para impor o meu limite, eu posso simplesmente comunicá-lo. E isso às vezes não depende só de nós, só depende. O facto de haver a discussão. Bom, eu acredito que para haver uma discussão, duas pessoas têm que querer discutir, não é? Portanto, mesmo que eu tenha alguém que não concorda ou que tenha algum problema com a decisão que eu tome, eu posso simplesmente não permitir que essa discussão aconteça porque eu não entro na discussão. Não, a minha decisão está tomada, eu assumo-a e assumo também as consequências dela. Daí também isso requer muita energia. Muita energia, sim. E é um treino, no fundo, também em sessão, fazemos treinos de roleplay, como é que tu vais comunicar, então outra pessoa vai dizer isto, outra pessoa vai dizer aquilo. Fazemos uma espécie de um teatro. Por exemplo, sim, também pode ser uma forma que a pessoa pode ensaiar a sua Exatamente, porque a pessoa conhece forma de estar numa determinada situação. Exato, isso mesmo. A pessoa conhece a outra pessoa, então já tem expectativa do que poderá acontecer naquela conversa, então pode praticar. E para além disso, outra coisa que é importante é que às vezes as pessoas são surpreendidas. As pessoas pensam que o meu marido, o meu pai, o meu chefe vai dizer qualquer coisa. E de repente, quando expõem a sua decisão, a pessoa diz, está bem. E às vezes ficam um pouco surpreendidas. Quer dizer que nós próprios muitas vezes construímos já uma reação à nossa própria ação. Exatamente, assim, que nem sempre antes dela acontecer. Exato, que nem sempre corresponde à verdade. Ou seja, nem sempre a pessoa que nós estamos preocupados em transmitir a nossa decisão vai estar contra. Principalmente se sentir que nós estamos realmente conectados com essa decisão, que isso faz sentido para a nossa vida e para a nossa filosofia. Às vezes somos surpreendidos. Então a proposta é desafiarmos um pouco e comunicarmos de forma mais consciente as decisões que tomamos. Catarina,